Boa tarde a todos. Estamos iniciando a 15ª reunião ordinária do GTI Respira Vitória. Convidamos o secretário municipal de Meio Ambiente, Kleber Guerra, para compor a mesa. Teremos uma fala inicial da secretária de Estado de Meio Ambiente, Diane Rangel. Sérgio Magalhães. Bom dia a todos. Boa tarde. É com muito prazer que a gente inicia essa 15ª reunião. Saúdo todos os participantes que estão aqui assiduamente colaborando para esse desfecho que eu considero um sucesso histórico desse grupo. Saúdo o vereador Davi Ismael, que nos brinda com sua presença. E vou ser bem objetivo, porque a secretária tem que sair para uma reunião no Palácio dentro de 5 minutos. E ela precisa fazer a manifestação dela também. Passar para vocês que, após a última reunião, foi criado o grupo de sistematização dos resultados para que a gente pudesse fechar e chegar num acordo. Felizmente, depois de muitas idas e vindas, muitas reuniões, conseguimos chegar num acordo, tá? Entre representante das empresas, representante da população, representante do governo, SEAMA, IEMA, SEMAN e Câmara. E esses números estão aqui e vão ser apresentados daqui a pouco nas suas várias propostas. Mas, ao longo dessas discussões, nós recebemos um pedido do governo do Estado, que é aqui representado pela secretária de Meio Ambiente, para a gente fazer uma reflexão que os membros desse grupo acharam bastante razoável a proposta e queríamos compartilhar e colocar para apreciação do GTI como um todo. E eu gostaria que a Diane falasse sobre esse aspecto. Bem, boa tarde a todos, agradeço a presença de todos e eu acho assim que depois de tanto tempo, né, dessas reuniões, acho que nós todos crescemos nessa discussão. Nós todos hoje que podemos discutir um pouco mais da questão de poluição do ar de uma forma, com uma visão do ponto de vista da gestão ambiental e do ponto de vista da sociedade. Compartilhar esses dois objetivos é uma questão complexa. E a poluição do ar, a reflexão que o governo do Estado trouxe para o vereador Sérgio Magalhães, que é conhecido como Serjão, foi o seguinte: a poluição do ar da Grande Vitória a poluição do ar de Vitória não é uma questão, a gestão da qualidade do ar da Grande Vitória não é questão do município, uma vez que os ventos, as condições meteorológicas, elas tanto trazem quanto levam as partículas em suspensão, bem como os poluentes, de um município para outro, porque nós temos uma convergência meteorológica nessa região. E aí o Alex depois pode explicar melhor, porque ele é o técnico, né, especialista nessa área. Então, é muito difícil quando você estabelece um padrão de qualidade do ar da Grande Vitória. Por quê? Porque as fontes de emissão todas não estão em Vitória e não podem ser controladas só pelo município de Vitória. Então, a nossa proposta e reflexão levada ao vereador Sérgio Magalhães foi que as contribuições, os dados todos que foram levantados, a proposta que vocês trabalharam, a gente leve junto ao CONSEMA para que a gente estabeleça os padrões estaduais, tendo como referência os estudos e os trabalhos que vocês desenvolveram. E que o GTI continue, mas trabalhando os padrões de emissão. Por quê? Porque as fontes de emissão controláveis do município estão sob a gestão completa da gestão ambiental municipal e de postura e todas as outras leis que incidem sobre a questão da emissão. E quando se controla a emissão, você tem o poder de reduzir, obviamente, melhorar a qualidade do ar. Mas você melhora a qualidade do ar considerando essas fontes de emissão. Então, foi essa proposta que a gente trouxe, né, que a gente espera que as reflexões de vocês possam conduzir a este acordo,
porque realmente assim, qualidade do ar é uma questão muito complexa e muito difícil de você ter um padrão no município. Em geral, os padrões são regionais ou até, mas eles são padrões considerados para uma bacia aérea. Essa é a nossa proposta, que a gente tenha um padrão estadual, um decreto estadual, e que, neste decreto, a gente possa, inclusive, fazer os estudos das bacias aéreas. Como todas as vezes que eu falo desse grupo, eu reputo o sucesso desse grupo à nossa participação conjunta, à nossa união, à participação de todos. Por isso, estamos aqui, mais uma vez, debatendo esse assunto, que, como vocês podem ver, eu acho que ele é bastante pertinente, mas vocês quiserem se manifestar a respeito, né, devem se manifestar. E isso indica o quê? Quais seriam os próximos passos? A gente apresentar para vocês o que foi acordado pelo grupo de sintetização dos resultados, a gente aprovar aqui na nossa última reunião no CGTI, a partir daí, esses números serem levados ao CONSEMA para uma condensação, uma internalização, uma consolidação junto aos números do Estado. A partir daí, o governador baixar o decreto, ainda esse ano, para vigorar esse ano, e, nesse momento da elaboração do decreto, todos nós, né, estaremos presentes para comemorar juntos esse momento de histórico para o nosso Estado. E, a partir do ano que vem, nós continuamos o trabalho do GTI, mas com foco da definição dos padrões de emissão máxima, Rogério, que nós vamos permitir para cada fonte situada no município de Vitória. Coisa que a SEMAN já está se movimentando nesse sentido, para nos subsidiar, junto com dados do IEMA, e que todos os municípios, não só da Grande Vitória como do Estado inteiro, deverão fazer o seu dever de casa da mesma forma que nós, cada um controlando as suas emissões em cada cidade que tiver sob a sua administração. Tá certo? Então, era isso. Quem quiser se manifestar rapidamente, tá aberta a palavra, franqueada. Eu peço 1000 desculpas, mas o compromisso foi agendado e eu não tenho gestão sobre esse compromisso. Hoje nós estamos lançando o Programa Estadual de Mudanças Climáticas, né, de adaptação às mudanças climáticas no gabinete do governador, e realmente eu preciso ir. E estão todos convidados, se quiserem depois daqui passarem lá, tá? E amanhã tem a inauguração, o início da operação do radar meteorológico do Espírito Santo, dentro desse programa de adaptação às mudanças climáticas. Desculpe e muito obrigada. Desculpa, Sérgio. Foi elaborada a ata da última reunião, a 14ª reunião, porém, em função dos encontros do grupo de sistematização e a geração dos dados que serão apresentados, não foi encaminhada à plenária e será, então, aprovada na próxima reunião do GTI. Hélio de Castro, poderia apresentar, Hélio, a proposição do grupo de sistematização? Algum dos membros da plenária gostaria de fazer alguma intervenção frente à exposição de extrapolação dos resultados da discussão municipal para a região metropolitana e até estadual? Não? Ok. Alexander, por gentileza, só vamos fazer a conferência de quórum. Eu consultei o Hélio, ele disse que havia quórum para começar. Você checa novamente, Hélio? Para votar também? Passemos, então, a identificação e a contagem do quórum. Por favor, se manifeste e a instituição que representa. OAB, primeiro. Sim. No... OAB, Comissão de Meio Ambiente, Carlos Alberto. João Paulo, FETransportes. A OAB está em caráter consultivo, ele foi falado na última reunião.
Maria de Fátima. Identifique a instituição representante e o nome. Secretaria de Estado da Saúde. Secretaria Municipal de Saúde, Dione. Rogério Condema. Kirlene UVV. Wallace Nascimento Lúcio, Conselho Municipal de Saúde de Vitória. Moresc, FAMOP, CPV, APC e FASMA. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Paulo Barbosa. 8. Sérgio Magalhães, Câmara Municipal de Vitória, Comissão de Meio Ambiente. Alexander Silveira, Coordenação IEMA. 10, né? 9. Ok. Temos quórum para aprovação, Moresc. Ok? 9. Não, 10. São 10 membros. 1, 2. Temos 10 membros presentes. 10. 12, então nós temos quase que 100%. Bom, existe um grupo de poluentes que são representativos das emissões das atividades naturais e antropogênicas, que são monitorados com equipamentos já desenvolvidos, certificados a nível nacional. E esse pequeno grupo de poluentes ele é um indicativo do grau de poluição e de densamento e ocupação do solo em qualquer lugar do mundo. A Organização Mundial de Saúde, que é a instituição que o grupo ele balizou toda a sua discussão, ela traz recomendações ou diretrizes para alguns desses poluentes, esses parâmetros. Alguns deles nós não temos indicação da OMS, por exemplo, a poeira sedimentável, uma vez que não há uma relação clara de deposição de poeira com saúde, as partículas mais grossas, partículas totais de suspensão, cuja resultados dos estudos mais recentes apontaram uma fraca relação também com a saúde. As partículas finas são mais interessantes, mais importantes quando se fala em epidemiologia, em efeito à saúde humana. Hidrocarbonetos, que também participam da formação do ozônio troposférico, mas não tem recomendação da OMS. Então, a gente vai apresentar uma lista de um rol de poluentes atmosféricos, onde que a metodologia dividir em 4 etapas, foi a proposta do grupo de sistematização, onde que a primeira etapa, a meta intermediária M1, é a meta que já é atendido hoje, baseado nos nossos níveis de medição, seja da rede automática de monitoramento da qualidade do ar, seja da rede manual de poeira, e a meta final é a recomendação da OMS para o poluente que possui indicação da Organização Mundial de Saúde. O primeiro poluente exibido ali na apresentação, o dióxido de enxofre, para médias de 24 horas ou médias diárias. A recomendação final para média diária é de 20 microgramas por metro cúbico, que é aonde nós queremos chegar. E a proposição é da primeira meta intermediária, 60 microgramas, da segunda, 40 microgramas, da terceira, 30 microgramas, até a indicação da OMS de 20 microgramas por metro cúbico. Foi conversado também sobre a convergência de uma meta intermediária para outra. Cada meta dessa, quando se reduz o limite permitido de qualidade do ar, existe uma série de ações de controle que tem que estar por trás de cada meta dessa. A própria OMS ela recomenda que a redução dos níveis de qualidade do ar ele tem que ser gradativo, paulatino, acompanhado dessas ações de controle. E se falou em prazos intermediários. Ficou em quantos anos, Hélio? Foi discutido uma meta de 3 anos para cada transposição, para cada passagem de uma meta intermediária para outra. Algum comentário em relação ao dióxido de enxofre? Podemos passar para o próximo poluente? Eu acho que a gente poderia votar já aprovando, né? Esse é o objetivo, né? Todo mundo está de acordo com isso que foi consensado no grupo de sistematização. Né? Quem não tiver de acordo, que se manifeste. Só uma sugestão.
trabalho que está sendo apresentado, ele já está previamente aprovado pela Comissão de Sistematização. Exato. Tá? Todos os membros aprovaram unanimemente isso, então isso está aprovado. Então eu acho que o mais fácil é se apresentar tudo e faz-se uma aprovação final de tudo. Se alguém tiver alguma dúvida ao longo da apresentação, anota e no final a gente... Porque se fazer votação um por um... Pode ser assim, gente? Tá? E lembrando sempre, o Alexandre foi muito claro, que a meta inicial é praticamente o que temos hoje. E a meta final é o que propõe a OMS. E os intervalos de cada 3 anos. Então, 3, 6, 9, ao final de 9 anos estaríamos respirando um ar de primeiro mundo aí, né? Padrão FIFA, como está na moda dizer. Para o monóxido de carbono, o documento de atualização da Organização Mundial de Saúde, ele não trouxe nenhuma nova informação, então prevalecia a informação do documento anterior, que era de 35 mil microgramas por metro cúbico, ou 31 ppm, que são formas diferentes de se expressar a concentração de poluente atmosférico, para a média de 1 hora, e 10 mil microgramas por metro cúbico, está faltando ali, ou 9 ppm para a média de 8 horas. Próximo, por favor. Para o material particulado abaixo de 10 microns de diâmetro, ou PM10, fica estabelecido como meta intermediária uns 110 microgramas por metro cúbico para a média diária. Particulados, nós lidamos com médias diárias e médias anuais, 110 microgramas por metro cúbico. Meta intermediária 2, 80 microgramas por metro cúbico. Meta intermediária 3, 60 microgramas por metro cúbico. E meta final, o que preconiza a Organização Mundial de Saúde, 50 microgramas por metro cúbico. Para as concentrações anuais, as médias aritméticas anuais, 35 para a meta 1, 27 para a meta 2, 23 para a meta 3 e 20 para a meta final, segundo recomendação OMS. Próximo. PTS não é um poluente regulamentado, é um material particulado com diâmetro aerodinâmico maior. Ele não há indicação da Organização Mundial de Saúde, mas a comissão, e a gente discutiu isso aqui na plenária também, ela entendeu, assim como o Estado de São Paulo definiu em seu decreto, manter, uma vez que nós temos uma rede operando desse poluente, esse poluente atmosférico a título de avaliação, de controle, de acompanhamento, até dos efeitos das ações de controles que vão acontecer. Então, ficou para as médias de 24 horas 150 microgramas e para as médias aritméticas, média aritmética anual 55 microgramas por metro cúbico. Para o dióxido de nitrogênio, 200 microgramas por metro cúbico para a média de 1 hora e para a média aritmética anual 40 microgramas por metro cúbico. O dióxido de nitrogênio também é um poluente que nós estamos numa situação mais confortável aqui na região da Grande Vitória. A gente já pode pensar, já numa primeira etapa, em adotar as recomendações da OMS, que seria de 200 microgramas por metro cúbico para a média horária. O ozônio troposférico. Aqui a gente tem uma diferença em relação à legislação nacional. O ozônio, a OMS recomenda padrão para 8 horas de medição, a cada 8 horas o estabelecimento de uma média de 8 horas. E a nossa legislação atual, que é a Resolução CONAMA 3 de 1990, ela preconiza média horária para o ozônio, que nós vamos indicando, estabelecendo, recomendando, adotando a manutenção da média de 8 horas, segundo a Organização Mundial de Saúde. Média de 100 microgramas por metro cúbico. Para as partículas respiráveis, ou PM2,5, as partículas mais importantes quando se fala em efeito à saúde, para as médias diárias ou de 24 horas, a meta intermediária M1 sem valor, e após 3 anos da publicação da lei, inicia-se a meta intermediária M1,2, com 50 microgramas por metro cúbico, por um período de 3 anos. Para a meta intermediária 3, 37 microgramas por metro cúbico, e para a meta final, 25 microgramas por metro cúbico, segundo indicação da OMS. Próximo. Para as metas anuais das partículas respiráveis,
A meta intermediária M1 sem valor, a exemplo da média diária. Após 3 anos da publicação, inicia-se a meta intermediária M1-2 de 17. Após 6 anos da publicação, inicia-se a meta intermediária M3 de 13. E após 9 anos da publicação, inicia-se a meta final, segundo recomendação da OMS, de 10 microgramas por metro cúbico. Senhor coordenador, só me permite um esclarecimento para o grupo, é que nós estamos partindo sem meta inicial, porque nós não temos medição desse valor hoje, não tínhamos um parâmetro disponível. Tá? Avante. Os dados de monitoramento que vai compor o relatório, nos quais esses números foram baseados, a série histórica de monitoramento, e, por último, o parâmetro poeira sedimentável, né, que é um caso bastante típico e particular aqui da nossa região. Existem 2 outros poluentes que, na verdade, um poluente que era regulamentado na atual legislação vigente, que é a resolução CONAMA, que são as medições de fumaça, que, na verdade, são indicativos da concentração de material particulado na atmosfera. E a gente decidiu, a nossa rede de qualidade do ar, desde a concepção dela, decidiu-se não monitorar a fumaça, uma vez que nós já monitoramos PTS, PM10, vamos iniciar o monitoramento do PM2,5, as partículas finas, e monitoramos a poeira sedimentável desde 2009. Então, a parte de monitoramento de partículas já está bem coberta. E não há também, a rigor, a inclusão da necessidade de monitorar chumbo, segundo o decreto de São Paulo, apesar de haver também recomendação da OMS, tendo em vista que é um caso bastante particular de São Paulo. A gente procurou o órgão ambiental, discutiu com quem participou da elaboração do decreto, e o Estado de São Paulo ele tem uma grande quantidade de atividades antropogênicas, fábricas de bateria, nos quais é altamente justificado a inclusão desse parâmetro no rol de poluentes atmosféricos, que não é o caso aqui do Estado do Espírito Santo. Um outro parâmetro, que é a poeira sedimentável, não houve convergência com relação à proposta. A gente vai apresentar as várias propostas que foram encaminhadas ao grupo de sistematização para que, então, seja votado pela plenária. Foram 3 Não. Só um minuto, por gentileza. Eu acho que agora é hora de fazer a votação do que já foi consensado, né? Ok. Perfeito. Alguma colocação que vocês gostariam de fazer frente ao que foi apresentado, antes da votação propriamente dita? Só um esclarecimento também, Alexander, que gerou uma pergunta aqui. O grupo definiu que não vai ter padrão para o chumbo, mas o chumbo vai fazer parte como um indicador, não para controle. Foi o que foi definido no consenso. Em que momento, Moresco? Só esclarece para a plenária que isso foi discutido.
foi discutido quando o Guilherme fez uma colocação sobre o interesse do chumbo na proposta estadual, estão lembrados? Não. Que era uma ideia da academia estudar chumbo, por isso queriam incluir este padrão. Em função das colocações, o grupo consensou que não seria colocado como um padrão, mas seria citado como um referencial. Eu acho que foi isso mesmo. O que significa citar como referencial e não ter padrão? Ele estará como um alerta se algum dia para frente... Para ser estudado. Para ser com qualquer necessidade. Acompanhado. Eu me lembrei agora, foi uma observação de que era um parâmetro de que a gente deveria acompanhar para se no futuro houvesse necessidade da gente... Né? Justamente isso. Como é que inclui isso no texto? Mas uma vez medido, não vejo por que então não adotar a recomendação do OMS, né? Se você mede, você tem que controlar. Eu acho que se tem medição, se tem padrão OMS, agora a questão é que agora a gente não pode definir as metas intermediárias assim no chute, né? Não, só dá licença. Pelo que eu sei, não é medido isso aqui no Estado, certo? Não, não é medido. Então, fica como referência e nós temos o PEQIAR, que vai cuidar de todos esses casos que não estão aqui incluídos. Casos omissos. Omissos ou não derimidos, vamos dizer assim. Então é o caso de que nós conhecemos onde nós queremos chegar, mas não sabemos a situação atual. Ok. Acho que cabe, então, a observação no texto, tá? Como recomendação de estudo, que o chumbo... Perfeito. Obrigado, Rogério e Erailton Moreschi, pela colaboração. Existem 3 propostas de poeira sedimentável. Eu gostaria que as entidades... À votação. Obrigado. Há alguma oposição ao que foi apresentado? Aprovado por unanimidade. Ok? Ok. Existem 3 propostas de padrão de qualidade do ar para poeira sedimentável. Eu gostaria que as entidades que fizeram as propostas as apresentassem. A FAMOPS, a SEMAN e a FINDES, não é isso, Hélio? Isso aí. FAMOPS, por favor, senhor Erailton Moreschi. Alô? Ok. Boa tarde. Estamos fazendo a apresentação em nome do Grupo SOS Espírito Santo Ambiental, porque esse trabalho foi feito em conjunto com todas as entidades que compõem o grupo, em vista que fomos convidados para participar no processo do padrão estadual. Então, como o trabalho foi feito em conjunto com as outras entidades, não seria justo da nossa parte não citar todas as entidades. Próximo. Então, ali são todas as entidades que compõem o SOS, a FAMOP, CPV, APC e a FASMA, que fazem parte do GTI, da nossa representação, mas a Fonte Grande, a CAPEMA, a NAMA, IPA e o Cidadão Capixaba. Próxima. Fontes de informação que subsidiaram essa apresentação são os relatórios de poeira sedimentável do IEMA, relatório técnico de caracterização e quantificação de partículas sedimentáveis, o famoso DNA, e o decreto de São Paulo. Um sumário, partículas sedimentáveis, considerações gerais, propostas de padrão para as estações de Vitória e considerações finais. O nosso objetivo, o nosso grupo maior sempre foi saúde e a qualidade de vida. Então, esse é o objetivo final. A Constituição Estadual, sempre é bom lembrar para todos que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, impondo-se-lhes, e, em especial, ao Estado e aos municípios, o dever de zelar pela preservação, conservação e recuperação em benefício das gerações atuais e futuras. Para atingirmos o objetivo final, teremos que quebrar paradigmas,
consultaremos especialistas em redação de legislação. As diferenças deverão ser analisadas, respeitadas e consideradas. Porém, nós não vamos nos contentar em ter o pior para todos, e sim trabalharmos para ter o melhor para cada um, respeitando as diferenças. Fazer de forma obrigatória e sistematizada a caracterização da poeira sedimentável PS, qualitativa e quantitativa, em todas as estações modelo. Essa tem que ser uma ferramenta de gestão futura dentro do controle de poeira sedimentável. Para gestão desse poluente é fundamental a sua caracterização. As poluidoras de Tubarão terão que fazer em curto espaço de tempo o que deixaram de fazer ao longo de décadas. Os órgãos públicos deverão abandonar a omissão e partir para a ação, e acabar com o Estado protetor das poluidoras e assumir realmente a determinação do senhor governador, respeitando a Constituição e cumprindo a legislação. Poeira sedimentável, o Decreto de São Paulo, no seu artigo 3, ele diz: na execução de programas de controle de poluição do ar, regiões de controle de qualidade do ar poderão ser divididas ou agrupadas em sub-regiões, constituídas de um ou mais municípios, ou ainda parte deles, podendo abranger municípios de diferentes unidades de gestão de qualidade do ar. Os níveis de poluição observados nas estações de monitoramento de qualidade do ar serão determinantes para o estabelecimento de sub-regiões. Nós não temos que criar padrão único para o Estado ou para o município. Continuando dentro do mesmo decreto, o artigo 4 diz que poderão ser estabelecidos por decreto padrões especiais de qualidade do ar aos municípios considerados estâncias balneárias, é o caso de Vitória, hidrominerais ou climáticas, incluindo exigências específicas para evitar o deterioramento de sua qualidade do ar. No artigo 6º, nas sub-regiões classificadas M1, M2, M3 e maior que M1, a CETESB estabelecerá, conforme a vigência de cada padrão, a qualidade do ar por sub-regiões. Tá? Então, a nossa proposta leva em consideração esses padrões, dividindo a poeira sedimentável na cidade de Vitória pelas suas regiões de abrangência dos seus pontos de medição. Tá? Então, as diretrizes para a obtenção dos padrões de poeira sedimentável. Conclusão do estudo de satisfação. Essa é a primeira diretriz, que será no primeiro semestre de 2014. Isso é fonte do IEMA. Mais importante, para que isso dê continuidade, essa informação tem que ser seguida à risca. A criação de padrões por regiões de influência dos diferentes materiais particulados encontrados no estudo do DNA, siderurgia, construção civil, ressuspensão de vias, etc. Padrões M1 e PF serão entregues junto com o PQAR, num prazo máximo de 1 ano após a assinatura. Desculpe, o padrões médias intermediárias, não é M1. Em função disto, para o primeiro ano após a assinatura, o padrão terá um valor único para todas as regiões de influência, 14 gramas por metro quadrado mês. A partir do segundo ano, teremos M1, 2 igual a 125% da média atual dos últimos 4 anos da região de influência por mês, se forem inferiores aos aqui apresentados. A partir do 9º ano, todas as estações estarão com padrões finais PF este que será determinado pelo estudo de satisfação em andamento que está sendo realizado para a UFES. O PF da região das ilhas não poderá ser maior do que o já definido por estudo de satisfação feito anteriormente na Ilha do Boi. Próximo. Senhor Moresco, posso fazer uma partezinha só? O senhor pode voltar. Chama a atenção do grupo para observar bem esse slide aí, porque isso aí
vai ser fonte de comparação com as outras propostas que serão apresentadas depois, que estão bem mais simplificadas. Então, ele está falando que nós vamos ter um resultado no primeiro semestre do estudo de satisfação, que vai influenciar nas metas futuras, na criação de padrões de diversos tipos de fontes, que o primeiro padrão sugerido de 14, né, acho que poderia até explicar por que 14. O padrão de 14 para algumas regiões vai parecer absurdo, que tem regiões que a média é de 5, 5,5, mas como para a introdução de todo esse trabalho, e nós, como não temos o estudo de satisfação realizado, não vai ser simplesmente a mudança do padrão do número para 14 que vai aumentar a poluição, principalmente nas maiores regiões. Quando eu apresentar aqui, vocês vão verificar, por exemplo, a poluição de algumas regiões, elas são intrínsecas à região, não são poluição proveniente das empresas que geram a poluição do carvão e do minério de ferro, o pó preto. Tá? Então, fica bem claro. Então, não é porque se determinou que para um ano vai ter um número de 14 fixo para todas as estações, que a poluição vai aumentar nas regiões que estão com números menores. É só para se evitar discrepâncias de controles. Tá? Complementando, Sérgio, para garantia de todas essas outras estações que estão abaixo, porque a estação do Suá é uma estação crítica, que ultrapassa esses valores, no primeiro ano, após o primeiro ano, vai se pegar a média atual ou a média dos 4 anos que se fechar no ano que vem. Se esta média for menor do que as médias apresentadas hoje, vai ser um acréscimo de 25%, como o padrão mensal M2, tá? E este padrão base dos números de hoje. Então, vai se voltar à realidade. É só esse período de conclusão do estudo de satisfação e a entrega do PQR, que é de 1 ano. Exatamente. Então, é porque hoje nós não temos padrões de poeira sedimentável. Estabeleceu-se um padrão médio que atendesse todo mundo. Durante o ano que vem, 2014, nós teremos a conclusão do PQA. Aí, com esses dados, nós poderemos estabelecer as novas metas intermediárias. Mas essas novas metas não poderão, pela proposta da FAMOPS ali, suplantar em 25% as médias mensais lidas até o ano que vem. Ou até hoje ou até o ano que vem. Isso não está claro, nós temos que deixar... Se a do ano que vem não for maior, está bem claro, não pode ultrapassar as médias atuais. Eu acho que teria que incluir ali, assim, dos últimos 3 anos, por exemplo, não, tá alguma incluso. Coisa assim. Diz que, está lá, a partir do segundo ano teremos MI 2 igual a 125% da média anual dos últimos 4 anos na região de influência por mês. Últimos 4 anos, ok. Tá. Se inferior aos aqui apresentados. Certo. Tá? Certo. Porque vão dizer, não, vai liberar 14, todo mundo vai poluir, vai subir as médias, e aí o ano que vem vamos trabalhar com uma média lá em cima. Aquela trava ali é importante, aquela observação ali é importante. Se inferiores aos aqui apresentados, até os atuais. Isso, aos os atuais. aqui vão ser apresentados. Ok. Tá? Os de nosso conhecimento, que são até março de 2013. Então, Jardim Camburi, como vocês podem verificar, tem algumas observações que eu gostaria que vocês prestassem atenção para vocês fazerem um entendimento de como é diferente a poluição em cada região. Se vocês olharem lá, e a minha vista não estiver falhando, bem em cima, a contribuição por minério de ferro em Jardim Camburi é de 15%. Tá? A medição, o valor maior medido em Camburi é de 10,3%. E a menor de 4,7%, por sinal, em março desse ano. Então, Camburi tem uma média geral de 7,26%. Então, o M1 seria de 14%, a partir da data de assinatura, válido por 1 ano. O M2 é 25% acima da média geral, então, vai para 9%,
e este 9 até no máximo de 5 anos da assinatura. Por que até no máximo de 5 anos? Para esclarecer para vocês, porque o PEQAR, ele tem um prazo máximo para a primeira reunião, depois dele implantado, de 4 anos. Tá? M3 e MF são valores que serão apresentados após a conclusão do estudo de satisfação e do PEQAR. Próximo. Aí, para vocês terem uma ideia também, se vocês fizerem uma relação do valor máximo e do valor mínimo do Jardim Camburi, dá uma relação de 2,19. E se vocês olharem o itemzinho amarelo, você que está embaixo no computador, o que é o amarelo ali? Como? Não, o que é? O silício aí representa o quê? Construção civil, ressuspensão de vias. Está no quadro ao lado. No quadro ao lado tem lá os... Esse aí, o amarelo, o que é lá? Deve ser construção civil. Hã? Não. O que significa aí o amarelo na legenda? O amarelo da legenda. Espera aí. Eu vou lá. Não é lá perto. Pega um. Obrigado. É que essas informações são aqui muito importantes para todo mundo entender as diferenças entre as regiões. Então, aqui tem ressuspensão de vias, que é este amarelo, que é significativo, e tem o marronzinho aqui, que também que é outro, que faz a grande soma, que é veículos. Tá? O próximo. Aqui já, no próximo vai vir bem detalhado para todo mundo saber. Então está aqui, ó. Na estação de Jardim Camburi, o conjunto de fontes, construção civil, não era veículos, desculpe, e ressuspensão de solos, representa uma média entre 68% da contribuição da partícula sedimentável na estação de medição de Jardim Camburi. Seguida por veículos, com 13%, e o conjunto de siderurgia, carvão e coque, com cerca de 12%. Há uma variabilidade por mês analisados do segundo conjunto de fontes mais significativas, sendo que, por vezes, a fonte de veículos ultrapassa em importância o conjunto das fontes de siderurgia, coque e carvão. Nesta estação, dentre os 7,4 gramas metro quadrado mês de partícula sedimentável, 2,1 gramas correspondem à fonte da construção civil, 2,7 à fonte de ressuspensão, seguidas de 1,3 proveniente de veículos e 1 grama de conjunto de fontes de siderurgia, coque e carvão. Próximo. Aqui na enseada do Suá, vocês vão verificar que o número de ferro de 17% é muito próximo também de Camburi, já que nós temos valores bem mais altos, 17,5%, no mês de setembro do ano passado, fevereiro desse ano, 12,8%. Tá? Então, aqui partiríamos da mesma maneira, com 14% da assinatura, só que aqui por 3 anos a nossa proposta. Não é uma proposta de 1 ano, porque vocês vão ver as contribuições são muito variadas e uma contribuição mais ou menos igualitária. A partir do M2, que seria a partir do 3º ano, por 2 anos trabalharemos com 12 e depois os estudos da satisfação e o PEQAR e seus planos de redução para essa área passariam a definir o M3 e o MF. Próximo. Então aqui vocês vão verificar outra coisa importante. A relação máximo e mínimo continua na faixa de 2, 2,5, 3. As contribuições aqui, vocês vão verificar que
passar para a próxima, que as cores estão ficando confusas. Aqui o detalhamento é bem melhor e eu não vou cometer erros. Nesta estação, o conjunto de fontes construção civil e ressuspensão corresponde a 48% da contribuição, seguida em importância pelo conjunto de fontes de siderurgia, coque e carvão, 40%. Então, está mais ou menos meio a meio. Então, é um trabalho que a ação da poluição de carvão e coque, bem feita, já dará uma redução de 40% quase, nesses números altos da enseada do Suape. Com pequenas contribuições das fontes de veículo e mar, há uma variabilidade para os meses analisados do conjunto de fontes mais significativas, sendo que, por vezes, o conjunto de fontes construção e civil e ressuspensão ultrapassa em importância o conjunto das fontes de siderurgia e carvão e coque. Nesta estação, dentre o valor médio mensal da massa de partícula sedimentável, 13,1 grama por metro quadrado, a fonte ressuspensão é responsável por 4,6 gramas. E o conjunto de fontes siderurgia e carvão e coque por 4,3 gramas por metro quadrado mês. Próximo. Centro de Vitória. O Centro de Vitória, em 2009, dezembro, tem um número de 18,8, inclusive detalhes que foram discutidos pelo grupo. Nos meses de novembro e dezembro de 2009, a sistematização dessas medições deve ter acontecido alguma coisa que em todas as estações, esses números, por exemplo, você sair de 8 em 2 meses e ir para 18, até pode ocorrer, mas teve variações em todas as estações da Grande Vitória inteira, não foi só da cidade de Vitória. Nesses 2 meses foram a picos fora do normal. Então, alguma coisa aconteceu, mas se vocês depois acompanharem a variação aqui nas estações, na estação do Vitória Centro, ela varia numa faixa de 5 a 10. É uma das mais uniformes de todas as estações. Partiríamos com 14, o M2 10,6, M3 e MF, novamente após os estudos, e o PQR. O próximo. Aqui vocês veem uma relação de 3,62, só que essa relação está afetada pelo aquele número 18. Se você baixar para 10 ou 12, que são os valores, volta para uma relação de 2, 2,5. Próximo. E aqui nós vamos ver na estação do centro, a fonte de ressuspensão é dominante com 59%, não poderia deixar de ser, porque no centro, construção, nós não temos mais, então, construção civil apareceria muito pouco, seguida de veículos e pelo conjunto de fonte de siderurgia e coque, com 13%. E construção civil com 8%. Nesta estação, dentre os 10,2 gramas, 4,9 são provenientes da fonte de ressuspensão, seguida de 1,7 de veículos e somente 0,8 grama por metro quadrado de siderurgia e 0,4 de construção civil. Próximo. Aqui que está a grande diferença, se vocês olharem os ferros das outras regiões que estavam numa faixa de 17%, 18%, aqui no Hotel Senac, esse número passa para 58%. A contribuição das empresas da Ponta de Tubarão é significativa aqui. Nós temos números, novamente, novembro e dezembro de 2009, está lá os meses mágicos, 16,2 a máxima e a mínima de 1,3. Aqui, então, vocês vão ver a relação máximo e mínimo, vai ser 4 vezes maior do que de todas as outras estações. Então, aqui o que indica isso? Vocês vão ver que janeiro, fevereiro e março, setembro, outubro, novembro e dezembro, que são os ventos nordestes predominantes, vocês podem verificar que os números mais altos estão nessas duas faixas. E abril, maio, junho, julho e agosto estão os menores números de medição de poeira sedimentável. Então, partiríamos com 14, o M2 seria de 9,2 até o máximo de 5 anos, o M3 seria definido por estudo de satisfação e o MF, nós já partimos com uma proposta prévia
de 4,2. Vamos esclarecer a todos por que nós partimos com essa proposta, que, como já foi apresentado nesse GTI, foi apresentado um estudo de satisfação que já foi feito na Ilha do Boi, que é o estudo padrão que está sendo a base, que está sendo feito para toda a Grande Vitória, mesmo com alguns questionamentos de significação, mas se compararmos os números totais do que foi feito para a Ilha do Boi, que está sendo feito para a Grande Vitória, a relação de participantes da pesquisa vai dar mais ou menos a mesma coisa. Então, a proposta é 4,2, não é um número mágico. O trabalho indicou uma redução em torno de 40% da média atual para o valor final para ser satisfatório ao cidadão morador da área de atuação dos ventos nordeste, que são as ilhas. O próximo. Então, aqui vocês veem, a relação máximo e mínimo é 12,46. É 4 vezes maior do que os números anteriores. O que quer dizer? Alguma coisa tem significância muito relevante sobre isso. E como foi comprovado, no próximo já podemos ver a comprovação mais efetiva disso. Próximo, por gentileza. Aqui, com a sazonalidade, a participação, vocês podem ver já que foi falado nos números, os meses julho até março, maiores, aí cai no período abril, maio, junho, menor. Próximo. Aqui as contribuições, na massa maior lá vocês podem ver que é material de siderurgia, alto-fornos. Aqui você tem o carvão, coque e coqueria, minério de ferro, Pelotas, essa parte toda aqui da minério, Pelotas e forno da Vale, na composição do material sedimentado. O próximo. Então aqui, para o ponto de amostragem do SENAC, nota-se uma separação da influência na deposição média ao longo do período, estudado por subgrupo. Subgrupo de carvão, coque e coqueria, com aproximadamente 5% da contribuição. Subgrupo forno, LTQ, termoelétrica, com aproximadamente 4% de contribuição. Subgrupo minério, Pelotas e forno da Vale, com cerca de 57%. É o maior valor de contribuição para todas as estações de qualquer tipo de contribuinte. O forno, acearia e sinterização com 14%, ou seja, sendo a contribuição média total de siderurgia igual a 79%, conforme apresentado na figura C1. Desse valor tem-se uma divisão aproximada das contribuições, como 71,8% do subgrupo minério, Pelotas e fornos da Vale, 17,9% como subgrupo forno e acearia e sinterização, e 5,9% do subgrupo carvão, coque e coqueria, e 4,5% para o subgrupo forno, LTQ e termoelétrica, conforme apresentado na figura C2. Na estação SENAC, o conjunto de fontes siderurgia, carvão, coque, são predominantes com cerca de 60% de contribuição de massa da partícula sedimentável. Desta estação, dentre os 8,1 grama metro quadrado mês, cerca de 5,7 gramas são provenientes dos conjuntos fonte, siderurgia, carvão e coque. Tá? Quase 70% do material depositado, em média, vem da poluição da Ponta de Tubarão. No dia 5 de junho de 2006, a ex-secretária de Meio Ambiente, Maria da Glória Balri, deu uma entrevista para o jornal A Gazeta, nas ferramentas da poluição. Hoje, dia 5 de 6 de 2006, o que gera maior reclamação é a partícula sedimentável, que não é inalável. Pós de minério, de carvão, de rua e de veículos. A gente entende que a poluição não é só o que causa mal à saúde, mas também que causa incômodo. Próximo. Aqui, esse é um gráfico de medições feitas pela companhia Vale, que foi anexada no pedido de licença para ampliação das 7 usinas e implantação da 8ª usina. Se vocês verificarem, o último tracinho aqui é Hotel SENAC. Até 2005, as médias anuais
eram todas inferiores a 5. Só uma em 2000 que foi superior. O resto todas menores. Então, desde a expansão das 7 usinas, aumentou em mais de 40% a poeira sedimentável na região das ilhas, que era um compromisso de não se aumentar nenhuma grama para poder entrar em operação a 8ª usina. Próximo. Solução para as partículas dos pátios, que tem grande contribuição na poeira sedimentável, está aí, todo mundo conhece, as empresas conhecem, o Ministério Público conhece e o Estado conhece. São os famosos domos. Levaram um nome bonito de domos, mas que, por exemplo, a Companhia Vale já tem domos na sua planta há muitos e muitos anos, porque os armazéns de estocagem de farelo e grãos de soja nada mais são do que domos. Só não tem o nome de domos. A próxima. E os enclausuramentos de todos os sistemas de transporte e transferência. Próximo. Obrigado. Essa é a proposta apresentada por FAMOPS, CPV, APC e FASMA, em conjunto com o Grupo SOS Espírito Santo Ambiental. SEMAN. Gente, eu vou solicitar ao subsecretário da SEMAN, o Paulo Barbosa, que está aí acompanhado pela Márcia Soares e pelo Marco Antônio, que é a equipe técnica da SEMAN. Então eu pediria ao Paulo, nosso subsecretário, que fizesse a apresentação da proposta da SEMAN. Hein, secretário, você só pediu uma inversão, se fosse possível o IEMA fazer a apresentação dele e deixasse a gente para fazer posteriormente, é possível? A próxima apresentação seria da FINDES, mas não sei se ela tá representada hoje. Não. O senhor Ailton Moreski, resumindo, foram muitos dados, muitas acatada. Nós vamos fazer a nossa apresentação do IEMA e deixar da SEMAN por último. Foram muitas informações, muitos dados passados, só para sintetizar, para esclarecer para a plenária, para o momento da votação. 14 para toda a região da Grande Vitória e 25% acima da média dos últimos 4 anos para os locais onde tem monitoramento, não é isso? A partir de 2015, a partir de 1 ano da assinatura do decreto. Isso, resumindo é isso. 14 para todas as estações durante o primeiro ano após a assinatura da lei, do decreto, o que for. Depois de 1 ano, nós teremos a nossa proposta 25% a maior para início de média mensal, ou seja, 125% do valor médio dos últimos 4 anos, a findar em dezembro de 2014, se não for superior às médias aqui apresentadas. Para deixar bem claro. Certo? Certo. Ok. Bom, o que foi discutido internamente pelo IEMA... Johnny? Eu preciso de um esclarecimento. Alô? Tá. O esclarecimento. Johnny, aperta o botão. Oi? Isso. Agora. Então, eu preciso de um esclarecimento, porque você falou que seria 25% a mais, ou 125%, desde que as médias, né, fossem inferiores aos últimos 4 anos. Mas e se não for? Automaticamente a média apresentada. A anterior? Não, esta que foi apresentada. O valor? Qual é o valor? O que foi falado, Johnny? Hoje tem valores apresentados ali para M2, certo? Baseado nas médias feitas até março de 2013.
Final de dezembro de 2014 se fará a média dos últimos 4 anos. Certo. Uma média móvel, então. Seria uma nova média. Uma nova média. Ah, entendi. Tá. Se esta média for maior que aqui apresentada, ela automaticamente é descartada. Entendi. A menor média, sendo a dos últimos 4 anos, ou móvel. Isso, ou apresentada aqui. O menor valor da média de 4 anos, móvel. Isso. Exemplo claro. Ali na estação da Senac, ele colocou lá, inicial 14, que é o de todos, média M2, que seria daqui a um ano, é o 7,1, que é a média atual, mais 25%, que vai para 9,2, é isso? Aí no caso, eu acho que ele botou 30%, a 9,2. Isso, 9,2. Então, ali é que a média é igual ao 7,1 de hoje, mas esse 7,1 vai se alterar no final do ano que vem. Pode aumentar ou diminuir. Se aumentar, permanece o 9,2 que está ali. Se ele diminuir, vai ser aquela média menor mais 25%. Tá? Ok. Entendido. Esclarecido? Esclarecido. Bom, o IEMA, então, ele fica compilado a apresentar a sua proposta, para que a semana apresente a dela. Houve uma discussão bastante intensa internamente dentro da equipe do IEMA. E o caso da poeira sedimentável, a gente comentou que é exatamente o inverso do PM2,5. O PM2,5 você tem uma recomendação, uma diretriz do OMS, você sabe onde você quer chegar, mas você não tem o monitoramento dele hoje, você não conhece a realidade na Grande Vitória. A poeira sedimentável, a gente conhece a realidade e relativamente bem, já estamos com 4 anos de medição, desde abril de 2009, nós implantamos a nossa rede manual, fruto de um estudo com a academia, a Universidade Federal do Espírito Santo, inclusive tendo desenvolvido um coletor próprio de deposição de poeira sedimentável, uma vez que existe uma NBR brasileira de 1991, mas ela não é para a caracterização da poeira, que requer uma quantidade mínima de massa, e sim para a quantificação. Então, é um coletor baseado numa norma americana, a ASTM, e que hoje a gente conhece relativamente bem. A gente sabe o comportamento de deposição, de estação para estação. Bom, esse é outro ponto, né? A representatividade espacial. Pensando em região da Grande Vitória, a gente está falando aqui numa área de 50 por 50 quilômetros, mais ou menos isso. E a gente tem 9 pontos de monitoramento na região da Grande Vitória. 10 coletores quando você considera a Ilha do Boi, que a gente tem 2 pontos de monitoramento lá, o Hotel Senac e o Clube Ítalo Brasileiro. Seria altamente desejável, e é uma das conclusões desse estudo que o senhor Moreschi apresentou, de quantificação e caracterização de poeira, que a gente tivesse uma rede de deposição de poeira muito mais densa, até para que a gente tivesse subsídio hoje para dividir a região da Grande Vitória em micro-regiões. No entanto, a gente teve que abdicar de uma rede muito densa, devido a limitações operacionais, de você tirar esses jarros mensalmente, levar para laboratório, fazer análise, a própria inviolabilidade da amostra. A gente teve problemas numa rede de deposição de poeira antiga que o IEMA tinha, de violação, de colocação de lixo, enfim, destruição das amostras. Então, a gente optou em deixar os coletores de poeira onde hoje existem as estações automáticas de qualidade do ar, que são locais públicos, guardados, com segurança 24 horas, enfim. Então, a gente tem limitações espaciais com relação a essa informação. Mas a gente tem informação para onde a gente mediu da sazonalidade. A gente sabe hoje que a deposição de poeira ela não é uniforme, pelo menos para grande parte das estações. Existem épocas do ano que existe uma deposição maior, épocas do ano que existe uma deposição menor. A composição química é diferenciada, como foi mostrado alguns resultados aqui. Alguns pontos são mais afetados pela atividade industrial, outros pontos são menos afetados, são mais afetados por ressuspensão de via, por construção civil, etc. E a gente, com bastante discussão, com bastante cautela, até seguindo aquilo que foi praticado para os outros parâmetros, para os outros poluentes, se vocês observarem bem, qual foi o critério para a gente adotar a meta intermediária 1, que ela passa a valer a partir da assinatura do documento, seja ele lei, decreto
o que se há expectativa de que seja assinado ainda nesse ano de 2013. Ele passa a valer. É o que hoje já é atendido. E a cada etapa dessa, a cada redução de padrão, tem que se seguir uma série de ações de controle. Algumas delas também foram apontadas, algumas soluções, especialmente direcionadas para a atividade industrial, mas não são as únicas fontes que têm que ser atacadas, existem outras. Sendo assim, a gente fez um ensaio de simulação assim, para a poeira, assim como nós fizemos para os outros poluentes regulamentados, e a gente, assumindo ainda algumas ultrapassagens, chegamos a um número de 15 gramas por metro quadrado por 30 dias, por mês. Depois de algumas discussões, algumas considerações, entendendo que alguns pontos se constituíam outliers, pontos fora da curva, que eles não tinham representatividade, que eles não se repetiam, a gente desceu para 14 gramas por metro quadrado por 30 dias, que foi parte da proposta apresentada pela FAMOPS. O IEMA ele não fez a proposta de diferenciação por região e nem da proposta intermediária M2, como foi feita pela FAMOPS. A proposta do IEMA seria os 14 gramas por metro quadrado por 30 dias, já admitindo, como eu falei, algumas ultrapassagens, mas entendendo que são pontos fora da curva, principalmente para estações que apresentam um nível de deposição maior, Cariacica, Enseada do Soar. E a meta final, que é a informação que a gente precisa do que é tolerável pela população. É exatamente esse o termo. Qual o nível, qual a quantidade de deposição de poeira que é aceitável, que é tolerável. Para isso existe o estudo de painel de opinião que está sendo realizado e vai ser concluído, cujo resultado vai ser finalizado como foi apresentado no início do próximo ano. Então, a rigor, é aquilo que eu falei, o contrário do PM2,5. A gente sabe o que a gente tem hoje, a poeira, mas não sabe onde a gente quer chegar. Inclusive, a informação de incômodo pode ser diferenciada de local para local. O que pode incomodar o morador da Enseada do Soar pode ser diferente do que pode incomodar o morador do Ibis, pode ser diferente do centro de Vitória, da Ilha do Boi e assim sucessivamente. Como que o poder público vai adotar isso? Vai criar uma média? Vai pegar o mais suscetível ao incômodo, ou seja, o valor mais restritivo, o mais baixo? Isso ainda tem que ser discutido, tem que ser amadurecido. Mas o valor final, a gente é fortemente dependente ainda da conclusão desses estudos que ainda não finalizaram. E estamos temerosos de estabelecer qualquer valor intermediário por conta disso. Então, a proposta do IEMA é 14 gramas por metro quadrado por 30 dias, até a conclusão dos estudos, onde a gente vai ter a meta final e, a partir daí, estabelecer a meta intermediária. Essa é a proposta do IEMA. A proposta da FINDES, o Hélio de Castro lembrou que a FINDES se posicionou alinhada também ao posicionamento do IEMA. Então, ela tem esse entendimento de que é possível adotar uma meta intermediária inicial de 14 e esperar a conclusão dos estudos para adotar a final e a intermediária. Seman. Boa tarde. A Seman, a princípio, ela se posicionou com 3 metas, conforme sugerido ao longo das discussões, sendo a primeira meta no valor também de 14, a segunda meta, a partir do 5º ano, no valor de 9, e a meta final no valor de 4. Porém, considerando todo o perfil do material analisado, estudado, considerando também que a própria Seman já começa com a elaboração de um plano para estar atuando nas emissões de fontes, e considerando também o resultado dos estudos que estão sendo contratados pelo IEMA, nós não podemos ser irresponsáveis de determinar alguns valores que não se possam cumprir. Então, a Seman se posiciona também com a mesma proposta que o IEMA acaba de estabelecer, levando em consideração que a Seman já está se manifestando com a criação de um plano para estar atuando diretamente nas fontes. E que a gente tem interferências, infelizmente, e que precisam também ser avaliadas e trabalhadas. Então, nós estamos de acordo nessa última proposta aqui com
o IEMA. Então permanecem duas propostas, FAMOPS e SEMAN, FINDES e IEMA, para votação. Não é isso? Johnny? Olha só, nas discussões que nós fizemos, eu tinha feito uma proposta em nome da SEMOS e abri mão da minha proposta em função da SEMAN, né? Então, a gente tinha tido uma discussão, a gente propôs uma meta intermediária, porque a gente achou que era importante ter algum horizonte, né, de redução, mas como não sou eu que compro, né, não é a SEMOS que compra, que vai atuar, então eu acho que cabe aqui eu fazer uma observação de que eu vou alinhar com a proposta da SEMAN, que agora é a mesma proposta do IEMA, certo? Fazendo a ressalva de que, embora a gente saiba que a poeira sedimentável é um incômodo, e incômodo tem a ver com qualidade de vida, não é um parâmetro tão significativo do ponto de vista da saúde. E, por isso, a gente abre mão tranquilamente para essa proposta, para que a gente saiba, de fato, o que é o incômodo. E, com o incômodo, a gente possa atender a população da melhor maneira possível, né? E quando eu digo incômodo, não é só num bairro, né? Seria, então, uma caracterização um pouco mais ampla. É isso. Eu queria fazer uma intervenção, posso? Olha só, eu quero tentar suscitar aqui um debate para que a gente possa convergir ao máximo. E as propostas, elas partem do mesmo padrão. Todo mundo está com 14, então aí nós já estamos acordados, certo? As propostas também que o Moreski, representante da FAMOPS e das outras associações de moradores, apresentou, nas metas intermediárias, com exceção da meta 2, também são para serem definidas após os estudos colocados, né? Com exceção lá da Ilha do Boi, que, segundo ele, já tem uma proposta e já tem, o povo de lá já está vacinado, já tem uma sensibilidade ferida, né? Mas que realmente é o povo que mais sofre, juntamente com o pessoal da Ilha do Frade e Praia do Canto, é uma concentração onde é maior realmente, de fato. Agora, eu quero só colocar em questão que o ponto de meta 2, aí eu queria ouvir dos técnicos, tal, que o Moraes coloca na sua apresentação, que garante que nós não vamos ter ultrapassagens superiores a 25% do atual índice, eu acho que nos resguarda em algumas regiões. É prudente, é uma preocupação pertinente. Só que, por outro lado, como é que seria isso em termos de operacionalidade? Nós vamos ter padrões diferentes em regiões da cidade? É isso que nós vamos... eu gostaria que os órgãos ambientais se manifestassem, né, porque ele coloca claramente que nós vamos ter diferentes... E defende a proposta, inclusive, ali, de acordo com o decreto de São Paulo, que definiu regiões geográficas e tal. É isso que nós vamos caminhar aqui, ou nós estamos caminhando dentro dessas 4 propostas alinhadas? Ela estabelece praticamente um padrão único para a cidade. E nós sabemos que existem variações grandes de um ponto para outro da cidade. E de poluentes, de fontes de emissões diferentes agindo em um ou em outra parte. Como é que a gente trabalha isso? Eu coloco isso aí em discussão. Senhor Ailton Moreski, FAMOPS. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma colocação, que a nossa apresentação foi muito bem trabalhada, muito bem elaborada. Estamos estudando o assunto há mais de 4 meses, e dizer que tem proposta irresponsável, eu não concordo e não aceito. E vou dizer por quê. Para mim, proposta irresponsável é apresentar um número de 14, sem horizonte de visibilidade para números novos, e uma proposta de 14 que é 100% superior à Ilha do Boi, à média de quase de Jardim Camburi. Então, basicamente, nós estamos oficializando a poluição e autorizando
dentro dessa oficialização, que a poluição seja dobrada, sem problema nenhum. E se vocês levarem esses números a nível estadual, por exemplo, tem regiões, Vila Velha Centro, a média mensal de Vila Velha Centro é 4,4. Como é que vai justificar uma colocação de um padrão de 14 para onde tem 4,4 e que se viabilize daqui a 5 anos, quando se for realizada a primeira reunião do PEQIAR, para um número menor? Então, eu acho, foi estudado esse acréscimo de 25%, quantos pontos, em média, por região, estariam sendo atingidos com os números de hoje, não estaria nem 10% dos pontos nos últimos 2 anos. Daria 1 ou 2 pontos por estação. Então, foi feito um estudo e com muito critério e sem irresponsabilidade nenhuma. E nós temos que entender uma coisa também. Esses números que extrapolam os 25%, os técnicos do IEMA podem dizer para nós aqui, ele tem alguma significação de algum evento extra que gerou números tão elevados, que eles fogem totalmente à curva de um estudo estatístico, esses números a maior. Então, vamos pensar com responsabilidade. Obrigado. Moresco, só uma intervenção rápida. Eu queria, em nome da SEMAN, né, pedir desculpas pela palavra irresponsável. O que a Márcia quis dizer é que nós fizemos uma opção por uma postura mais cautelosa, mais prudente, e, em momento algum, né, nós teríamos a presunção de chamar de responsável uma proposta tão bem elaborada que ficou demonstrado. Então, em nome da SEMAN, eu pediria que você relevasse, tirasse por menos esse termos que a nossa colega, né, não teve nenhuma intenção, né, de qualificar um trabalho dessa profundidade de irresponsável. Perfeito, secretário. Só para suscitar o debate, que nós estamos aqui numa casa de debate, tá? Primeiro que lembrar que nós estamos tratando de Vitória, tá? E se você, por exemplo, já que você deu o exemplo de Vila Velha, que é 4, se Vila Velha está 4, é sinal que Vila Velha está com a qualidade de ar boa. E é lá que nós queremos estar. E se nós vamos tratar o entorno para diminuir, possivelmente o 4 vai baixar para 2. Quando ele tratar o entorno, que chegar lá vai chegar menos ainda. Então, nós temos que partir dessa ótica de que nós vamos trabalhando um todo, que o ar, como foi dito, que circula. A partir do momento que nós começamos a trabalhar nos lugares críticos, nós vamos acabar diminuindo ainda mais os pontos que estão baixos, vão se tornar melhores ainda. Se eu medir lá no interior, lá em Ecoporanga, talvez você tenha muito pouca coisa lá, entendeu? Então, esse tipo de reflexão que eu quero trazer, e para a gente lembrar, para a gente focar aqui na questão de Vitória, porque o nosso trabalho é Vitória. Só mais uma colocação, então, por gentileza. Dentro do que foi falado, da reflexão, alguns minutos atrás, nós discutimos dentro de uma tabela de PM10 aqui ao lado, por que na época de 2008, 2009, quando houve a queda do mercado mundial, os números de PM10 não se reduziram? O questionamento feito pela Kirlene. Eu respondi para ela. Normalmente, quando o mercado cai, quando as vendas caem, a manutenção cai, os gastos caem. Tá? Então, a gente tem que levar tudo isso em conta. Tá? Então, se nós dissermos que vamos botar um padrão de 14 para os próximos 5 anos, como já foi falado, a poluição vai aumentar por aumentar? Não, ela pode aumentar por economia, por redução de manutenção e por um monte de coisas. Tá? Então, nós cidadãos que estamos vacinados há 50 anos e contra essa poluição, nós não podemos dar uma carta em branco de jogar um número de 14, que é quase 100% maior do que a estação de Camburi, que é a estação do Hotel Senac,
e sem uma garantia ou sem nada que nos dê uma certeza que isso não vai ocorrer. Por isso nós colocamos, a partir do primeiro ano, depois do estudo, 125% sobre as médias atuais ou dos próximos, que fecham o próximo 4 anos. Tá? Uma coisa muito plausível, que é a garantia e o respaldo para que a poluição, como eu falei anteriormente, não seja assinado um decreto ou uma lei que libere a poluição até 14. Só isso. Obrigado. Johnny. Olha só, eu quero fazer algumas observações. Primeiro, o próprio Moresco falou, o fato de você ter um limite um pouquinho mais elevado do que se pratica, não significa que você está liberado para poluir. Muito pelo contrário, até porque nós temos vários outros parâmetros que nós vamos estar acompanhando para que se reduzam, com metas específicas e numéricas. Então, se você vai diminuir PM10, se você vai diminuir PTS, automaticamente você tem que diminuir poeira sedimentável. Não tem como você fazer uma coisa sem a outra, porque a origem, embora varie, né, a proposta é... Qual é a nossa proposta? Nossa proposta é fazer uma legislação que é de qualidade do ar, ou seja, aquilo que está no ar. Há outro trabalho que será feito em decorrência dessa legislação, que é o mais importante, e que é aí que os órgãos ambientais entram, e até a saúde pode ajudar, já que a gente tem um trabalho paralelo, né, também, é de ver como nós vamos chegar a isso. Então, eu acho que tem uma questão aí do número. Eu acho interessante ter um número, mas não considero a palavra irresponsável nem nada, mas não é nem uma questão nem de ser cuidadosa, é uma questão de a gente, em muito pouco tempo, em cerca de 1 ano, nós vamos ter dados numéricos para a gente trabalhar. Sempre é melhor, eu sou engenheira, é sempre melhor a gente trabalhar com dados reais, sempre que possível, né? Então, eu, pessoalmente, acho que, para mim, depois eu vou votar, se for o caso da votação, em qual proposta é mais adequada, mas eu acho que, como o vereador falou, a gente tem um ponto inicial é o mesmo, o ponto final é muito semelhante, se não igual. Então, a nossa discussão é em cima do que vem no meio. E o que vem no meio, eu pessoalmente também acho, concordo com as ponderações que foram feitas, que se a gente vai ter daqui a 1 ano dados reais, a gente pode usar esses dados reais, por que não? Porque eles podem, inclusive, fazer com que a gente seja mais rigoroso do que a gente está pensando em ser, né? Ou não. Agora, com relação a essa questão dos valores excepcionais que acontecem, ele tem a ver, a gente sabe disso, ligado a outros particulados, né, e a poeira em geral, que isso tem a ver com outros fatores que vão, inclusive, além dos órgãos ambientais, que são fatores climáticos, né? Então, provavelmente, o que aconteceu nesses meses em que a gente teve valores muito elevados? Provavelmente meses muito secos, né? Talvez algum outro tipo de evento também, ventos diferentes, enfim, algum fenômeno aí que agora a gente não tem como analisar. Talvez até com mais cuidado, quando se for trabalhar padrão de emissão, a gente possa descobrir, né, tecnicamente, como é que isso está afetando essa produção de poeira. Então, a minha observação foi no sentido de deixar bem claro para todos que estão aqui, para eventualmente quem está nos assistindo, que uma coisa é o valor numérico e outra coisa são as origens desses materiais que a gente tem que trabalhar de formas diversas, sendo que os órgãos ambientais, demais órgãos, até mesmo a saúde, podem contribuir na forma como a gente vai trabalhar para chegar ao número, que vai ser diferente, certamente, em Jardim Camburi e na Ilha do Boi. Por quê? Porque as origens da poeira são diferentes. Agora, eu acho que, primeiro e antes de mais nada, a gente tem que ver a questão do incômodo, já que a gente não tem a OMS para servir de valor guia. Eu acho muito sábio a gente aguardar 1 aninho, que não é muita coisa, para que a gente tenha um valor guia e em cima dele a gente trabalhe. Não vejo problema nisso, até porque, antes disso, a gente dificilmente vai ter uma mudança muito significativa. Tá, então, Obrigado, o que nós Júlio. temos aqui é uma proposta que parte de 14 para chegar lá no final em torno de 4, que a gente quer, né, mas não está definido o último no final. Uma proposta que contempla um parâmetro de média atual, mais 25%, e outra proposta
que não contempla parâmetro nenhum daqui a um ano, sim análise dos números apresentados pelo PQA e estabelecimento desses padrões lá, daqui a um ano. Seria isso, Alexandre? São 3, não, são 2. 2. Isso. Uma que tem, daqui a um ano, já uma meta pré-estabelecida. Isso. Né, que seria 25% sobre a média atual ou daqui de 4 anos, o que for menor. 25% em cima do que for menor. E a outra é de se analisar essa proposta daqui a um ano. Perfeito. Estabelecer todas as intermediárias a partir dos estudos que o PQA vai sinalizar durante o ano de 2014. É isso? Isso aí. É isso, Dione? Kirlene está inscrita para a fala dela também. Tá. Pois não. Só um questionamento. Independente dos parâmetros sendo discutidos, seja partículas sedimentáveis ou PM2,5, está se colocando que vai se fazer uma avaliação após essas medições. A pergunta é, vai juntar todo o grupo novamente para se estabelecer essas novas metas? Porque se não tem medição, não tem referência de pontos de partida. E, apesar de não ter participado do grupo, não tem... Só te corrigindo, o ponto de partida a gente tem, que é a situação atual. Ok. É onde a gente quer chegar, a gente não tem. Isso. Se não poderia deixar... analisando as propostas que já tem ali, a gente sabe que houve uma redução percentual, saiu de 60% para 30%, reduziu 50%. Se ao invés de juntar todo o grupo novamente daqui a um ano, daqui a 5 anos, que esse público acaba mudando, se não poderia deixar estabelecido um percentual do valor mas ele colocou 25% em modo geral, né, dos valores medidos. Então, se estabelecer metas intermediárias e finais percentuais. Acho que já fica definido, independente de ter que reunir todo o grupo de novo, após os estudos serem feitos, viabilizando talvez mais o trabalho. Eu sei, mas... Você... Pois não. Vamos deixar a Mônica falar. Primeiro, respondendo a Kirlene, pelo que eu estou entendendo, não vai ser necessário reunir ninguém. Essas definições sairão do estudo de satisfação feito pela UFES. O estudo de satisfação ele só não vai indicar a meta intermediária, M2, Sim. Ele vai indicar a meta final. Sim. Se houver necessidade de reunir o grupo de novo para definir a meta M2, tá. Mas o grupo vai continuar, é o que o Sérgio vai falar. Tá. E segundo, respondendo a Dione, os números que nós vamos começar a trabalhar como M1, eles já são todos números que são atingidos hoje e, por exemplo, no PM10, nós vamos começar a trabalhar com 110 e a média hoje é 61. Então, não implica que as empresas vão ter que fazer um controle maior para que se evite a partícula sedimentável, nem principalmente o P2,5, que nos próximos 3 anos não tem controle nenhum. Então, as partículas sedimentáveis estarão todas sem uma garantia nesse período. Por isso que nós estamos querendo colocar aquela trava dos 25%, que nós achamos que é fundamental. Se nós vamos dizer para a PM10, 110 o valor de controle e a nossa média é de 61, nós temos valores de 40, 42, 48 em Camburi, nós temos na Vitória Centro 63, 83, 51, o mais crítico é Enseada do Suá, 84, 91, só que o último é 61, 50 pontos a menos em 110, então tem uma flexibilidade para tudo isso. Então não dá essa garantia que a doutora falou, que vai segurar a poluição de sedimentáveis. Só isso que eu queria esclarecer. Por isso, a nossa trava do 125. Em outras palavras, ele está dizendo que como não vai ter meta inicial de PM2,5 e que a meta inicial de PM10 é muito superior à média atual, que ninguém vai se mexer nesse ano que vem. Trocando em miúdos, é isso que ele está querendo dizer. Então, se nós aqui em Vitória, hoje esse grupo é uma esperança para a população de Vitória, que clama contra o famoso pó preto, seria interessante que a gente desse um retorno à sociedade do nosso trabalho, que vai algo de novo já vai começar a acontecer. Porque se tem uma meta para ser cumprida daqui a um ano,
eles já vão começar a se preocupar. Quem está poluindo vai começar a se preocupar, a se mexer, a ver novas técnicas, ver novos equipamentos para poder se mexer. Então, é realmente fundamental o que você falou. Eu só queria também acrescentar que a proposta que a SEMAN defende, coadunada com a proposta do IEMA, não significa também, como o vereador falou, que nós vamos ficar paralisados, porque nós já estamos elaborando um plano de ação com relação ao combate da poluição atmosférica, principalmente na questão que nos compete realmente, que é a questão das fontes, tanto fixas quanto móveis. Então, a gente tem onde a gente pode realmente resolver e começar a trabalhar para diminuir esses índices, são em cima das fontes que hoje a gente tem como controlar, que estão construção civil, onde o DNA da poluição ela aponta e dá um resultado muito em cima, que é a questão, né, da poluição provocada pela construção civil, né, pela ressuspensão de vias. Então, isso a gente está trabalhando um plano de ação e vamos atuar com a Secretaria em cima disso aí. Então, a gente entende, nesse momento, que a gente tem que trabalhar com essa proposição, porque realmente a gente entende, pelas reuniões, pelas conversas que nós tivemos com o IEMA, de que é importante que a gente tenha essa informação melhor, técnica, de estudos, né, mas não significa o quê? Que nesse ano nós vamos também estar apresentando nosso plano e já vamos estar botando ele em prática para poder atuar. Então, essa era a colocação que a gente queria fazer. Só para complementar aí a fala do Paulo Barbosa, só lembrar que dentro, né, da própria Secretaria de Meio Ambiente, nós estamos já fazendo adiantadas discussões com a própria Secretaria de Serviços, né, Limpeza e Serviços, no sentido até de mudar a sistemática, né, o método, né, de varrição de rua, né, com um processo, né, de sucção. Quer dizer, hoje né, tem processos que vão contribuir, quer dizer, a ressuspensão, né, diminuir. Então, tentando mostrar, né, que a nossa ação na Secretaria, né, nós estamos realmente profundamente focados com a emissão das fontes que, no final, estão contribuindo para essa situação que a gente encontra hoje na poluição atmosférica de Vitória. Só fazendo um comentário, obrigado, secretário, com relação a meta intermediária, a meta inicial de 14 gramas por metro quadrado por 30 dias, é conhecido que não é a situação ideal. A população reclama, e com razão. Houve o reconhecimento, segundo a apresentação do próprio poder público, com relação à poluição provocada pela poeira sedimentável, conforme exaustivamente discutido aqui, embora não haja comprovação de relação com a saúde devido à intrusão pulmonar, a perda de qualidade de vida também afeta a saúde, que é a definição de saúde da OMS, já foi discutido isso aqui várias vezes. Então, quando a gente insere ou sugere 14 gramas por metro quadrado por 30 dias como meta inicial, não é que nós estamos dizendo que a situação atual está boa, que cabe mais poluição, que quem polui não precisa aperfeiçoar os seus controles ambientais. A gente não parte com números mais ousados exatamente por falta de informação, porque a gente não tem uma rede de monitoramento de poeira mais denso, porque a gente não tem um estudo de percepção localizado com todas as populações e porque a gente precisa da complementação desse estudo. Mas a gente sabe que 14 não está bom. Quando a gente pega estudos científicos internacionais, a gente vê que padrões de qualidade do ar de poeira, eles se encontram sempre entre 5 e 10 gramas por metro quadrado por 30 dias. Então, quando a gente adota um padrão, uma meta intermediária de 14, a gente sabe que não está bom. Mas a gente precisa de subsídios técnicos científicos para fazer a coisa embasada, e não fazer a coisa com subjetividade. Era só esse o comentário que eu queria fazer. Senhor Moreski, nós entendemos aí a preocupação pertinente, muito bem colocada, da precaução. Ouvimos que a Secretaria de Meio Ambiente, tanto a Secretaria quanto o IEMA, estão com trabalhos em curso no sentido de coibir, de controlar. Sabemos que vamos continuar com o GTI trabalhando rapidamente nessa questão da decisão das fontes, que nós vamos precisar muito do apoio do SEMAN e IEMA na elaboração final desse documento para fazer a lei de controle de emissões locais. Diante disso, o senhor mantém a posição, a proposta, ou esperamos
os resultados do PQA com o ano, para que a gente possa se manifestar com mais propriedade, com mais segurança de dados, que talvez possa ser até menor do que a gente, desses 25% que está sendo proposto. Senhor Serjão, nós mantemos a nossa proposta. Como eu falei, nossa proposta foi analisada, foi pensada, foi verificada em todos os números, tá? Nós não achamos que seja nada fora os 25%, porque nós analisamos os números, pode ser até baixar os números, tanto que a nossa proposta já contempla, nós estamos usando a média móvel para os próximos 4 anos, se for menor do que o atual, tá? Está bem detalhada. Só a proposta do IEMA e a proposta da SEMAN só diz vamos esperar. Mas e aí? Vamos esperar o quê? Vai cair os números. Como vão trabalhar os números? Como vão fazer setorizado ou vai continuar trabalhando, vai reduzir um 14 para 9 e manter para todas as estações do mesmo jeito? Ou qual vai ser a proporcionalidade de atuação em cada uma das estações? Isso daí precisa ser muito bem esclarecido, porque nós vamos estar assinando uma carta em branco, ou quem votar nesta proposta vai esperar um ano para fazer o quê? Para conhecer melhor os números? Tudo bem. Os números conhecidos também, com a nossa garantia dos 125%, nós não estamos dizendo qual é a validade que o M2 tem que ter. A SEMAN e o IEMA podem pegar o PQR e fazer uma alteração para um M3 em 2 anos, em 3 anos, rapidamente, corrigindo em cima dos 125 adaptados. O que nós não podemos esperar um ano e para ver o que vai acontecer daqui a um ano. Sim. Isso a sociedade não está confortável há 50 anos, por isso que nós entendemos que até a conclusão valeria a pena esperar os resultados para a definição da meta 3 e para a meta final. E nós botamos a trava para a nossa garantia que esses números não vão aumentar com o M2. Senhor Moresco, sem dúvida nenhuma que o trabalho foi muito bem feito, eu respeito muito o trabalho, acho que todos aqui respeitam. A questão aqui é que, como existe uma dinâmica aqui na reunião, informações novas chegando a todo momento, existe a questão do convencimento. Às vezes você faz o debate lá, mas você é convencido por argumentos sólidos, consistentes, pertinentes, que há a possibilidade de mudar. Então, de rever os conceitos. O que eu estou tentando aqui é exatamente suscitar essa discussão para que a gente tente afinar um denominador comum aí no final, sem necessidade de votação. E se nessa proposta das 4 entidades, o coordenador, colocássemos uma observação que esse grupo, obrigatoriamente, daqui a um ano, se reuniria para definir essa meta 2. Após a prova, esse grupo, obrigatoriamente, se reuniria para estabelecer a meta 2, após apresentar esse resultado. Seria uma terceira proposta? Sem Seria problema, talvez uma proposta de consenso que eu estou tentando construir aqui. Certo? Para aí não ficar esse negócio, não vão reunir mais, vai cair no esquecimento. A gente estabelece um artigo lá no trabalho de GTI, colocado o resultado PQA, dentro de um ano, esse grupo se reúne e definirá essas metas intermediárias. Talvez isso seja uma amarração interessante. Como o senhor falou, quando existe um convencimento, as pessoas podem aderir ao convencimento. Podemos aceitar essa proposta e já dou mais uma sugestão também. Nada impede que neste ano, como o grupo vai continuar operando nas emissões, nós já preparemos um trabalho de como faremos em cima dos resultados da pesquisa de satisfação e das medições da média do 4º ano, para definir se vamos fazer por sub-regiões. Já vamos tentar delimitar essas sub-regiões nesse ano, e quando chegarmos daqui a um ano, nós vamos estar com tudo na mão pronto. Regiões serão essa, a área de abrangência será esta,
etc, etc, etc. Até tem aquele aparelhinho mágico que está para aparecer por aí, que mede tudo sozinho. Esse aparelhinho pode ajudar também. Senhor Moraes, inclusive, eu já proponho que a gente... Alô, eu já proponho que a gente possa, inclusive, estender a permanência desse grupo por mais um ano, estender, porque tem um prazo aí, quando vencer, estender por mais um ano, e, inclusive, também, porque durante esse nosso ano e meio de trabalho, nós tivemos algumas baixas. Tem instituições que deixaram de comparecer, que não estão representadas, tem outras que estão aqui querendo participar. Então, eu acho que nós temos também que rever o quadro, né, de instituições, abrir uma janela para inclusão e exclusão de uma nova fase de trabalho que esse grupo vai iniciar a partir do ano que vem, certo? Perfeito. Nós precisamos avançar, então, para a votação. Algumas pessoas já estão sinalizando que precisam sair. A gente precisa manter o quórum mínimo para a votação. Fica, então, a proposta do vereador Sérgio Magalhães como a terceira proposta, de que esse grupo se reuniria daqui a 12 meses, com as informações do PQA, com as informações do estudo de painel. Não? Retifica. Eu acho que ele aderiu ao meu complemento, não foi isso? Que durante estes 12 meses nós estaríamos trabalhando na preparação da proposta para trabalhar daqui a um ano no fechamento dos padrões M2, M3 e final. Perfeito, mas dependeria do resultado do estudo. São ações complementares, isso aí que o senhor falou. Sim, mas muita coisa pode ser feita sem o resultado. Sem o resultado, concordo. Ok. Fica, então, como terceira proposta. Passemos à votação. Começando, então, pela terceira alternativa, que eu acho que é a que deve haver a aderência da maioria. Há alguma oposição, então, que esse grupo, já mencionado que ele vai continuar, para se discutir agora emissões aqui no município de Vitória, que a gente continua evoluindo, avançando, amadurecendo as discussões com relação à poeira, e após, então, a conclusão do estudo, a gente determine as metas intermediárias e finais. Proposta 3, então, tem alguma objeção por alguma instituição? Ok. Aprovado por unanimidade. Antes de procedermos ao encerramento, há mais alguma manifestação? Tem algumas pessoas querendo se retirar? Só queria dizer que agora, com esse final feliz, e que todos aí estão de parabéns demais para todos vocês, todos nós, agora nós vamos trabalhar junto ao governo do Estado para que esse documento, fruto desse trabalho árduo de 15 meses, seja aproveitado na íntegra para o decreto, tá? E que esse momento em que isso vai ser anunciado, todos nós possamos participar desse momento juntos, tá? Todos serão convocados, um por um, para que a gente possa, como diz o outro, viver esse momento lindo, tá bom? Muito obrigado por vocês, tudo. Então, será encaminhado a ata da última reunião, a 14ª, a ata dessa reunião, e o texto final do relatório que será encaminhado com essas mudanças, que será encaminhado para discussão no Consema. Agradeço também a participação de todos. Mais um item a ser discutido, né, a prorrogação do prazo, uma vez que o nosso GTI ele ganhou mais fôlego, ele vai continuar. Então, nós temos que aprovar a postergação de mais 4 meses do grupo. Há alguma oposição à manutenção do GTI por mais 4 meses? Porque ele venceu o prazo agora. Ele 4 meses e renovava cada... Não havendo oposição, aprovado por unanimidade a postergação. Então, a gente continua no próximo ano. Senhor coordenador, só uma sugestão, porque a secretária, quando saiu daqui, não sabia que a gente ia ter essa capacidade toda de convergir. Portanto, ela falou que ia apresentar algo provisório amanhã no Conselho. Eu já proponho que esse resultado de hoje já seja levado para o Conselho amanhã, reunião de amanhã, sexta-feira. Por isso, a celeridade na elaboração do documento final, viu, Hélio? 100% foco nisso, para que já sexta-feira já possa ser apresentado no Conselho. Ok, pessoal? Ok? Então, tá mais bom. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a reunião.
boas festas e um feliz ano novo.